Vamos falar de dois fundos imobiliários aí que você deve ficar longe se você é um investidor iniciante e mesmo você que é um investidor aí das antigas. Se você é das antigas, você já vai saber o motivo pelo qual você tem que ficar longe desses fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário é o pior da lista, tá? Vamos começar pelo pior. É o pior fundo imobiliário da lista. Vou falar só de dois nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de mais dois, tá bom, gente? Então, o primeiro é Tord 11, um dos piores fundos imobiliários que você pode comprar hoje, a não ser que você queira perder dinheiro, tá certo? Olha, vamos ver aqui, no último ano, o fundo saiu daqui, ó, da casa de R$ 5 e foi para isso aqui, ó, R$ 2, quase 60% de queda em um ano. Mas se esticarmos esse processo aí em 5 anos, vocês vão ver que o problema é bem maior, tá bom, gente? Bem maior. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho que foi a queda desse FII. Olha isso aqui. 95% de queda em 5 anos. Se você tivesse investido em R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 45. Então, por isso você tem que analisar bem os fundos imobiliários que você está colocando na sua carteira. Mas quem é o fundo imobiliário Tord 11? Vamos conhecer o fundo. Fundo imobiliário híbrido, tá bom? Teoricamente era para ser um fundo bom, bem estruturado, porém, olha como está a situação do fundo, tá? O valor patrimonial por cota do FII, olha isso aqui, gente, é de R$ 35,22, levando em consideração essa queda gigantesca que o fundo teve. Além disso, tem uma taxa de administração gigantesca aí, quase 1,5, tá? Pelo processo que o fundo está passando, pelo quadro do fundo atual, gente, isso aqui é muito caro, tá bom, gente? E o fundo, apesar de custar apenas R$ 2,20, o fundo está extremamente caro, tá bom, gente? Extremamente caro. A liquidez diária do fundo despencou aqui, ó, 30k, variação negativa nos 12 meses de quase 60%. Então, é um fundo imobiliário que, se você é um investidor iniciante, tem que ficar o mais longe possível, tá? Porque isso aqui é especulação, você vai perder o seu dinheiro, tá bom, gente? Então, fica longe desse fundo. E descendo mais um pouquinho, dá para ver aqui que o fundo vem pagando dividendo. Olha isso aqui, ó. 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo de dividendo. Agora veja só, você investiu nesse FII querendo construir a sua renda passiva e no decorrer de 5 anos você viu o seu valor de aporte desaparecer, virar pó. Isso pode acontecer porque aqui é renda variável. Por isso você tem que analisar bem aí os ativos que você vai colocar na sua carteira. Do contrário, isso aqui pode acontecer, você ter uma queda gigantesca no seu patrimônio, tá bom? Então, sempre de olho, gente. O P sobre VP do fundo, ó, de 0,6. 0,6, gente. 0,6. Olha isso aqui, ó. 0,6. Dividend yield dos 12 meses foi de 6,92. 93, levando em consideração essa queda do FII. Se vocês descerem mais aqui, vocês vão ver as últimas notícias do fundo e vão ver também os ativos que o fundo tem. Então, antes de você comprar um fundo imobiliário, é, essencialmente você tem que ir fazer uma visita no RI do fundo, ver o seu relatório gerencial aqui, ó, dia 25/11 já está liberado. Você pode abrir e você vai ver se o fundo está melhorando ou se o fundo está piorando aí nas suas métricas. Eu particularmente já tive esse fundo na minha carteira, bem no início da minha carteira, e eu comprei ele, lembro que na casa de R$ 7. De lá para cá o fundo veio só ladeira abaixo. Eu acabei me desfazendo do fundo assim que eu percebi que o fundo estava totalmente errado aí nas suas projeções, fazendo tudo o que ia contrário à minha perspectiva. Então fui lá e me desfiz do fundo, tá bom, gente? E o próximo fundo imobiliário que a gente vai analisar é o fundo Kizu 11. Kizu 11, gente, aqui, ó, um FOF, um fundo de fundos, tá? É um dos fundos mais populares entre os investidores iniciantes, porque dispensa aquele problema de você ter que analisar o ativo, tá? Porque ele é um fundo bem diversificado, ele investe em outros FIIs, por isso é um fundo já diversificado. Porém, para você que está começando a fazer um estudo pequeno, você já consegue ter uma rentabilidade bem maior que essa aqui, tá? Então, por esse motivo, eu falo para vocês ficarem longe do fundo Kizu 11.
até porque ele tem uma cesta de ativos. Nem sempre os ativos que tem aqui você consegue encontrar com facilidade. Porém, se você fizer um estudo aprofundado a respeito do KISS 11, você vai ver que é possível comprar alguns ativos que estão dentro desse fundo por um preço bem descontado, sem pagar taxa de administração. Porque esse fundo tem uma taxa de administração, porque a galera que trabalha por trás desse FII precisa receber o seu salário, né? Então é você, cotista, que paga. Então, no longo prazo, não é legal você ter um fundo de fundos na sua carteira. Faça aí as suas escolhas por ativos bons, seguros, ativos de ancoragem que vão estruturar sua carteira. Aí sim, você vai ter uma boa rentabilidade e no longo prazo vai ter bons dividendos. E quando acontece o problema do IFIX cair, ou seja, todos os fundos começam a cair, um fundo de fundo sofre muito mais, porque ele tem uma cesta de fundos e todos esses fundos vão cair, então ele derruba demais aí o fundo de fundo, tá? Descendo um pouquinho aqui, ó, 6,77 e 76 de cotação, dividend yield de 12 meses de 12,34, um P sobre VP tá bem descontado do fundo, porém a sua liquidez média diária não é aquela grande liquidez, tá? 488k, variação positiva de 7%, e no último ano o fundo saiu daqui, ó, de 6,35 e teve uma pequena valorização aí de 6,30, tá? E nos últimos 5 anos o fundo saiu aí de, vamos ver aqui, 6,32, teve esse pico gigante aqui, ó, 41% de valorização e depois foi só ladeira abaixo. Olha isso aqui, ó, ladeira abaixo. Então tá com 7% de valorização, tá? E se você tivesse investido nos últimos 5 anos R$1.000, você teria ganhado somente R$ 76,43. Então, em 5 anos você deveria ter um patrimônio já bem maior. Porém, fazendo uma escolha ruim, como é o caso de escolher o KISS 11, você conseguiu apenas R$ 76, tá? Um valor considerando reinvestimento dos dividendos, viu? Então, mesmo você reinvestir nos dividendos, essa aqui seria a sua valorização que você teria no momento, tá? Se você for ver aqui a razão social, que é a gestora, vocês vão ver que é um título de valores imobiliários, fundo de fundos, um FOF, gestão ativa, ou seja, estão sempre fazendo movimentação dentro do FII. Descendo um pouquinho, você vê que o valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 8,07 e ele está custando R$ 6,00, tá? Custando aqui, ó, R$ 6,76. Então, aí já dá para ver que não está muito legal para o fundo, tá, gente? E o último rendimento do fundo foi de 7 centavos por cota. E um valor patrimonial por cota de 356,48 milhões de reais, tá? Então, é um fundo bom? É um fundo bom. É um fundo seguro? É um fundo seguro. Por que eu falo para você ficar longe? Justamente porque é um fundo que tem um pacote. Ele não é o único fundo, ele é um fundo que investe em outros fundos. E você pode maximizar a sua rentabilidade com fundos, com próprios fundos, escolhendo fundos bons, como o fundo BTCI 11, o fundo GARI 11, o fundo XGRC 11, MXRF 11, que são fundos ótimos e que têm uma boa rentabilidade. Porém, você escolhendo o fundo por causa do valor da cota, uma rentabilidade pífia e um dividendo pequeno. Então não compensa você ter esse ativo na sua carteira. Estude um pouquinho mais, coloque ótimos ativos na sua carteira e você vai ter uma ótima rentabilidade no longo prazo, tá bom? Então, se ficou comigo até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e que Deus abençoe os seus investimentos, que a sua liberdade financeira está próxima. Até o próximo.